Chick-fil-A, huh? Ice cream so good. Ice cream so good. Yes, 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 yes. Ice cream, yum! Kitty Bus. Poucos dias atrás, um grupo bastante pitoresco, formado por cerca de 1000 alemães, se reuniu na capital Berlim para latir e uivar como cachorros. Sim, com esse fetiche, a pessoa submissa se caracteriza como um animal de estimação. Scooby-Doo! Cadê você? Não, eu não estou brincando. Esse é o som real da manifestação. Em nome da humanidade, eu gostaria de me desculpar com os cães cuja inteligência foi insultada por esses humanos. A verdade é que esse tipo de comportamento tem sido normalizado em várias partes do mundo, com pessoas se identificando com vários tipos de animais. Isso levanta uma série de questionamentos filosóficos, tais como: o que acontece quando uma pessoa com fetiche de ser um gato se depara com outro humano com fetiche de ser um cachorro? Será que eles brigam ou acasalam? Afinal de contas, estudos mais recentes dão conta de que, pela primeira vez na história humana, a nova geração tem um QI inferior ao de seus pais. Será que nós estamos vivenciando um emburrecimento geral da população? Será que estamos diante do início de um império de idiotas? E será que um filme de 2006 que retratou uma sociedade completamente dominada pela boçalidade, na verdade não era uma sátira, mas sim um alerta? Neste vídeo apresentaremos alguns elementos da obra em questão para contextualizar sua crítica e sua aplicação no mundo real. Mas, se você ainda não viu o filme, fique tranquilo, não entraremos no terreno dos spoilers. O filme começa no ano de 2005 e tem como personagem principal Joe Bowers, interpretado por Luke Wilson, que é um militar considerado o indivíduo mais mediano do exército dos Estados Unidos. Joe é selecionado para participar de um experimento de hibernação junto com Rita, uma prostituta interpretada por Maya Rudolph. Esse experimento deveria durar apenas um ano, porém, por conta de alguns problemas, Joe e Rita são esquecidos em suas cápsulas e só despertam de sua hibernação 500 anos depois. E aí que a história do filme realmente começa a acontecer e sua crítica social se torna mais evidente. Como resultado de sucessivas gerações com cada vez menos capacidade intelectual, a humanidade do ano 2500 era completamente burra e incapaz. Esse fato se torna evidente quando analisamos, por exemplo, a programação de TV consumida pelos humanos daquela época. A coisa toda se resume a programas completamente imbecis, como o muito famoso Chute no Saco, cujo nome é bastante sugestivo. Aliás, metade da TV é formada por propagandas apelativas de baixo teor intelectual. Joe faz amizade, por falta de um termo melhor, com Friedel, um sujeito que passa seus dias consumindo entretenimento de baixo nível e comida pouco saudável. E pasmem, Friedel trabalha como advogado. Naquela sociedade, até mesmo as grandes empresas se corromperam. O Starbucks, por exemplo, se transformou num bordel. De forma geral, a sociedade descrita pelo filme Idiocracia não é apenas burra e debilitada, ela também é bestializada. Basicamente, tudo naquele mundo gira em torno do riso fácil, da comida e do sexo. Os instintos mais básicos do ser humano e nada além disso. Percebe-se, portanto, que o mundo distópico descrito pelo filme guarda muitas semelhanças com o nosso mundo. Eu gostaria de dizer que a obra retrata a nossa realidade de forma exagerada, mas a verdade é que, em muitos aspectos, parece que o filme previu a era em que vivemos, 17 anos após seu lançamento, com muita precisão. Os conteúdos produzidos e consumidos em redes sociais, como o TikTok, por exemplo, são tão ridículos e apelativos quanto os programas de TV retratados em Idiocracia.
E se por um lado o presidente dos Estados Unidos na ficção é o presidente Camacho, interpretado por Terry Crews, bem, na vida real, a terra do Tio Sam é governada por um velho senil que mal sabe concluir uma frase com coerência ou subir uma escada sem cair dos degraus. O filme Idiocracia não conseguiu prever algo muito importante: o surgimento dos smartphones e sua relevância nos anos seguintes. De fato, a obra foi lançada um ano antes do lançamento do primeiro iPhone. E, certamente, se os autores do filme tivessem noção do poder das redes sociais, eles teriam previsto a imbecilização da humanidade, não para o ano 2500, mas sim para talvez 2023 mesmo. Na obra, a televisão é o centro das atenções daqueles indivíduos bestializados, e não o celular, como vemos hoje em dia. Existe aí uma diferença crucial que potencializa o emburrecimento da nossa sociedade. As TVs estão fixas em um ambiente, e seu conteúdo só pode ser consumido enquanto as pessoas estão paradas diante de sua tela. Já os celulares nos acompanham por toda parte, em nossos bolsos. Ou melhor, em nossas mãos, já que grande parte das pessoas já andam olhando para a tela do smartphone o tempo todo. Por conta disso, na prática é uma facilidade e estamos o tempo todo super expostos aos conteúdos das redes sociais. E quanto maior a disponibilidade desse conteúdo, mais imbecil ele parece se tornar. O já citado TikTok tem popularizado uma série de desafios que variam entre idiotas até fatalmente perigosos. O mais recente desses fenômenos são as famigeradas lives de NPC, que dispensam apresentações e comentários. Os criadores do filme Idiocracia fizeram uma crítica e, de certa forma, uma previsão sobre um futuro nada animador. Porém, como aconteceu com outras obras, como o livro 1984, de George Orwell, parece que eles acertaram em cheio em suas previsões. Só que, diferentemente do que foi apresentado no filme, parece que estamos diante de um fenômeno de emburrecimento populacional que avança mais depressa do que o previsto. Será que as pessoas estão ficando mais burras em uma velocidade recorde? Corporativismo. Ainda existe outra previsão no filme Idiocracia que foi um baita acerto: o papel das grandes corporações. Na obra, tudo está sob controle dessas grandes companhias. Acredite ou não, no filme, um dos ministros do governo termina todas as suas frases com um slogan de uma empresa que lhe paga um patrocínio por essa ação idiota. Sou secretário de Estado. Oferecimento Carl Jr. Por que fica repetindo isso? Me pagam cada vez que eu digo isso. É um ótimo jeito de ganhar dinheiro. Curiosamente, empresas reais aceitaram ter suas marcas veiculadas no filme, ainda que de forma bastante jocosa. Por exemplo, além da citada Starbucks, a Costco, uma grande varejista americana, se tornou uma verdadeira cidade no futuro distópico imaginado pelo filme. Dentro de seus estabelecimentos funciona até mesmo uma faculdade. Já outras marcas foram criadas exclusivamente para o filme. Todas elas, é claro, satirizando algo do mundo real. A principal delas é o energético Brando, o mutilador da sede. A bebida é onipresente, de forma que até a água da agricultura foi substituída pelo isotônico. Na cabeça desmiolada do povo futurista, a água só serve mesmo para dar descarga na privada. Mas espera um pouco, o que você está dizendo é que quer colocar água nas plantações? É. Água. Tipo da privada? A marca Brando, inclusive, era responsável por dar casas para as pessoas. As propagandas das grandes empresas também tomaram conta de tudo no mundo fictício de Idiocracia. Anúncios absurdos e apelativos estão por toda parte, até mesmo na Casa Branca. As pessoas vestem roupas cheias de logomarcas, e hospitais estão repletos de propagandas e possuem até mesmo máquinas de jogos de azar. Pois é. Embora tudo isso soe bastante exagerado, o fato é que, atualmente, existem grandes empresas que exercem sim grande poder junto aos grupos políticos e que praticamente controlam a economia.
Não estou falando apenas de gigantes da comunicação virtual, como a Google ou das grandes petroleiras. Estou falando de empresas muito menos evidentes, mas que são ainda mais poderosas. Pense, por exemplo, no caso de fundos de investimentos como a Vanguard e BlackRock, que administram trilhões de dólares de patrimônio e que controlam setores inteiros da economia. Esses grandes fundos estão presentes nas indústrias farmacêutica, na fabricação de armas, nos setores de comunicação e em praticamente qualquer outro nicho relevante de mercado. Acontece que o poder financeiro dessas empresas é tão grande que elas já são capazes de pressionar o governo e fazer exigências a autoridades públicas em favor de seus próprios interesses. Mas por que o governo simplesmente não dá um basta nessa história, colocando um ponto final no poder dessas corporações? Bem, a coisa não é tão simples assim. Tal como retratado em Idiocracia, tanto o governo quanto a própria sociedade dependem dessas companhias. Sem elas, não temos empregos, entretenimento, alimentação, transporte e muito mais, porque elas atualmente controlam tudo. Isso significa, inclusive, que o governo irá socorrer essas empresas caso elas enfrentem problemas de solvência. Afinal de contas, elas são as tais too big to fail, ou grande demais para falir. É claro, quem vai pagar por essa conta somos todos nós. Cancelem já esse filme. Acredite ou não, por muito pouco o filme Idiocracia não ficou engavetado sem conhecer a luz do dia. Acontece que vários anunciantes que haviam dado seu aval para que o nome de suas empresas fossem usado no filme ficaram horrorizados com o teor das críticas apresentadas. Muitos simplesmente se arrependeram de ter sua marca vinculada à obra. No fim das contas, o estúdio acabou chegando a uma solução de consenso, simplesmente boicotando seu próprio filme nas salas de cinema. Idiocracia terminou por ter uma bilheteria pífia para evitar que seu tom de crítica ganhasse muita repercussão. First of all, I thought it was going to be a big hit because I said, man, this is my first movie after White Chicks and I get to play the President of the United States. It's going to be incredible. And the movie failed. And I mean, when I say failed, it was only released in 2 theaters on one weekend. And then it went into nothing. It went to the dustbin. And I was blown away. Like, people were like, hey, what about that movie you were talking about? I was like, what movie, man? I don't know anything about that. I was trying to deny all the Idiocracy references. And then 10 years later, people started to talk. And it got bigger and bigger. Palavras finais. De qualquer forma, o fenômeno descrito no filme parece se tornar cada vez mais real. E isso é mais visível ainda em países desenvolvidos. De forma generalizada, o Ocidente parece atravessar uma forte onda de imbecilização da sociedade. Essa situação, inclusive, parece ter sido normalizada. Hoje já é quase um crime ridicularizar comportamentos bestiais, como, por exemplo, fingir ser um cachorro. Mas isso não é, obviamente, ridículo. O que levou à normalização desse comportamento? Em contrapartida, vários outros países perceberam o tamanho do problema em que o mundo desenvolvido se meteu. Em muitos lugares, a tendência ao emburrecimento geral não apenas não é estimulada, mas ela é realmente combatida. E isso é o que observamos, por exemplo, na China e na Rússia. Por lá, crianças sonham em ser astronautas ou coisas realmente grandiosas e importantes. Já nos Estados Unidos e mesmo no Brasil, as crianças querem apenas ser influenciadores digitais. Infelizmente, a maioria não quer ser um influenciador igual ao Iberê do Manual do Mundo, mas sim aquele influenciador que ganha dinheiro rápido e fácil com conteúdo emburrecedor, igual Felipe Neto. De forma geral, nossa sociedade parece recompensar a burrice e a mediocridade. Pense nos reality shows com seu culto à boçalidade e você vai entender do que eu estou falando. Afinal de contas, o quão diferente nós estamos da realidade prevista pelo filme Idiocracia? E se levarmos em conta a chegada dos mecanismos de inteligência artificial
existe a real possibilidade desse fenômeno se tornar ainda mais intenso. Já se prevê que essas ferramentas irão substituir uma grande quantidade de trabalhos qualificados, ao mesmo tempo em que entregam resultados praticamente de mão beijada para as pessoas. Será que vamos ter que gastar ainda menos energia pensando? Será que finalmente chegamos em um ponto de ruptura em que é mais vantajoso ser um idiota? É claro que não. Mas devemos então nos perguntar: o que fazer para evitar esse cenário? Como evitar que o filme Idiocracia deixe de ser uma obra de ficção e se torne uma sombria previsão do futuro? Talvez nós não sejamos capazes de mudar o mundo como Joe e Rita descobriram ao longo do filme. Porém, nós somos capazes de mudar a nossa vida e de proteger a nossa família desse verdadeiro buraco negro que suga a inteligência e a capacidade de cada vez mais pessoas. E essa é a grande provocação que podemos tirar do filme Idiocracia. O que podemos fazer para evitarmos cair na armadilha do conteúdo emburrecedor a que estamos diariamente expostos? E aqui estão 2 vídeos relacionados. Por que a Finlândia é o país mais inteligente do mundo? Ou esse vídeo aqui sobre o TikTok, que o YouTube carinhosamente censurou. Aprenda mais sobre o emburrecimento de uma geração inteira. É só clicar e assistir e nos vemos no próximo vídeo.